Bom, vamos então para a nossa primeira pergunta. E olha, a primeira pergunta aqui o pessoal caprichou, hein? A pergunta é: o que é OpenJO? Vocês sabem o que é OpenJO? Alguém de vocês aí já sabe, já fez? Vão deixando aí para mim nos comentários, enquanto eu vou explicando. OpenJO é quando você compra uma passagem de ida e volta no mesmo bilhete, com ida para uma cidade e retorno por outra, e você não paga mais caro por isso. E essa que é a grande questão, porque às vezes você compra separado, né, só realmente a ida e a volta, e você paga mais caro, e aí quando você faz nesse sistema, você consegue economizar. Ah, legal. É uma coisa bem interessante, é uma estratégia bem legal para adotar. E a dica aqui é sempre você comparar os preços das combinações separadamente. E você pode usar a ferramenta lá do Skyscanner, que tem lá várias cidades multidestinos. Você faz ali as suas pesquisas separadamente para você ver se você está pagando uma tarifa mais cara ou mais barata. E aí você vai conseguir descobrir se funciona para você ou não. Isso, você pode usar a opção multidestinos ali do Skyscanner. Vários buscadores têm essa opção, várias cidades ou multidestinos, muda um pouquinho a nomenclatura, mas no fim é a mesma coisa. E ali você consegue descobrir se está valendo a pena você pagar separado, né? A tarifa está valendo mais a pena você comprar ida e volta ou você comprar por trechos separados. E no caso dos voos internacionais é que o OpenJO será realmente mais vantajoso. Em voos nacionais você não nota tanta diferença assim, mas para voos internacionais é uma dica que vale a pena você se lembrar na hora das suas pesquisas. E o jeito mais fácil que eu recomendo para você é assim, se você quiser fazer isso com praticidade, sem ficar pesquisando muito, o jeito mais simples, e claro, você vai precisar ter datas flexíveis, é você cadastrar um alerta ali no Melhores Destinos e no Passagens Imperdíveis, porque eles sempre estão mandando o OpenJO pra gente. Essa semana mesmo tinha um voo que era para você Los Angeles e Nova York na mesma passagem. E isso é muito legal, porque você vai ver lá, você já resolve todos os voos numa compra só, e você já tem alguns dias ali para você ficar em cada destino já programado, já certinho. Aí você tá economizando bastante e conhecendo mais destinos, né? Que é sempre nosso grande objetivo. Isso ajuda muito para fazer stopover. Também, o stopover eu vou falar hoje também, né? Que é uma outra modalidade, mas que você pode se beneficiar e associar. Gente, o grande segredo é sempre combinação de estratégias, não tem. Quanto mais você conseguir combinar estratégias na sua viagem, seja em qualquer etapa, melhor vai ser o teu custo no final. E aí, quais são os 3 tipos de OpenJO que você pode encontrar? O primeiro deles é quando você faz um trecho, por exemplo, São Paulo, Nova York na ida, e daí você volta Miami, São Paulo. Aí a forma como você vai se deslocar ali de Nova York para Miami fica a teu critério, você pode fazer isso por meios terrestres, enfim, mas é uma forma de você associar, né, fazendo os trechos separadamente. Outro exemplo é com trecho intermediário, que daí nesse caso você já compraria Rio de Janeiro, Paris, Paris-Madrid e Madrid-Rio de Janeiro, vamos pensar num exemplo diferente aí na Europa. E assim você conseguiu passar por 3, né, destinos diferentes ali, comprando tudo no mesmo bilhete, o que facilita bastante e você já sai daqui com uma compra mais barata e já com mais destinos. E o terceiro exemplo é o OpenJO duplo, onde você tem origem e destinos diferentes nos trechos de ida e volta. Então vamos imaginar que você esteja em Brasília e queira ir para o Panamá, então esse é o seu trecho de ida, e na volta você vem de Aruba para São Paulo. Percebe que foram 4 lugares diferentes? Isso também é um estilo de OpenJO que você pode pensar. Então eu dei esses 3 exemplos porque a gente às vezes esquece de fazer combinações na hora da nossa pesquisa. E essas combinações, você verificar as probabilidades ali de como você pode organizar a sua viagem, faz você economizar muito mais. Geralmente a gente vai lá e pesquisa direto, né? Eu quero ir para Nova York, então eu só pesquiso São Paulo, Nova York, ida e volta, e não faço mais nada, não testo outras combinações. E quando você faz esse teste de outras combinações possíveis, você pode se surpreender, você pode economizar muito na passagem aérea e ainda incluir destinos interessantes na sua viagem, o que sempre é muito legal. Então essa foi a nossa primeira pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta, que é: qual a diferença entre layover e stopover? Vocês já sabem o que é layover, o que é stopover? Coloquem para mim se vocês já fizeram aí o stopover, como que foi a experiência de vocês.
Enquanto isso eu vou explicando aqui. Bom, layover é uma conexão entre dois destinos que pode ser curta, aí até 30 minutos, ou longa, de até 23 horas e 59 minutos. E a grande questão é que no layover a mala é enviada diretamente para o teu destino final. Então, na hora de emitir o bilhete, apenas os campos de origem e destino são preenchidos. Nesse caso, você sabe que a tua mala, você não vai precisar retirar a mala na hora que você estiver ali fazendo a conexão. Já o stopover é diferente, ele só funciona, no caso, para conexões de mais de 24 horas e na hora de emitir o bilhete já vem a opção multidestino selecionada. E aí, nesse caso, você vai retirar a mala na cidade de conexão e despachar novamente. E a vantagem do stopover é que você consegue, com um bilhete, você consegue conhecer mais destinos e você tem duas situações que facilitam esse processo. A primeira delas é que você pode pegar uma companhia aérea que permita o stopover, mas você pode pegar uma companhia aérea que tem um programa de stopover e aí fica bem interessante. Se você encontrar isso, você vai ter mais vantagens. Eu até trouxe aqui alguns exemplos. No caso, quando tem um programa de stopover, você pode encontrar vários benefícios, desde descontos em atrações, vouchers, transfer de aeroporto para hotel, alimentação, até hospedagem gratuita inclusa na sua tarifa, o que é excelente. Eu trouxe aqui alguns exemplos. No caso da TAP, você encontra descontos, então eles te dão lá 25% nas visitas panorâmicas e 20% nos transfers do aeroporto, que já gera alguma economia também e acaba sendo bem interessante. A TAP permite stopover no Porto e em Lisboa, e aí você pode ficar ali de 2 até 5 dias nesses destinos e depois seguir viagem para o seu destino final, tudo comprando apenas uma passagem aérea com eles. As três que eu mais gosto, que eu acho que representam mais vantagem, é a da Emirates, que eles oferecem um layover com estadia gratuita e alimentação, eu acho que é bem interessante. E no caso do stopover, você encontra pacotes com aluguel de carro, estadia e ainda atividades. E isso acaba fazendo com que a sua viagem fique bem interessante, bem econômica. A Singapore Airlines também tem um stopover bem legal, que inclui estadia, atividades, refeições. Mais de 2 noites você ganha um ingresso para o Universal Studios em Singapura, que é bem legal. E por último eu trouxe aqui a Turkish, que também eu vejo que é uma das que oferece um programa bem mais atrativo do que as demais, em que se você viajar de classe executiva, você ganha até 2 noites em hotel 5 estrelas e de classe econômica você ganha 1 noite em hotel 4 estrelas, o que também é excelente e traz uma grande economia. Vocês já conheciam o stopover, já utilizaram alguma vez? Que eu trouxe aqui um resumão, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí pra mim, tá bom? Ah, você ama a Turkish? Eu também. Eu acho que é uma das melhores companhias aéreas que tem para viajar e quando a gente consegue juntar esses benefícios para tornar nossa viagem mais barata e viajar numa companhia que a gente gosta, é tudo de bom, né? A terceira pergunta que colocaram para mim aqui foi como gastar menos com passagem aérea mesmo em feriados? Essa é uma dúvida bem frequente, eu acho que todo mundo se pergunta isso uma vez ou outra, né? E eu tenho 3 caminhos que eu gosto de indicar. Claro que existem outras coisas que dá pra gente fazer. O stopover da Emirates, se eu não me engano, é Dubai, tá? Às vezes tem mais de um lugar e é interessante entrar, acessar, porque são muitas companhias aéreas, então é legal você acessar direto o site delas para você conseguir confirmar. E tem novidades, agora com essa história toda aí da pandemia, muita coisa tá mudando, as empresas acabam fazendo... eles estão fazendo algumas alterações para tentar atender melhor os consumidores, porque caiu bastante a venda de passagens aéreas. Então agora a gente tem que aproveitar realmente, porque a hora que a oferta se normalizar, né, com a demanda, a gente não vai mais ver tantas promoções, tantas coisas bacanas como está tendo agora. Claro que sempre tendo cuidado de comprar com cancelamento grátis para a gente não ter dor de cabeça, né? E
Voltando para a nossa terceira pergunta, que é como gastar com passagem aérea mesmo em feriados, e aí vale tanto para destinos nacionais como internacionais. Existem 3 coisas que eu acho que é legal a gente fazer. Existem outras, mas só para deixar uma resposta mais objetiva aqui. A primeira delas é você escolher destinos que estão fora da grande demanda. Então imagine que você está aí diante do carnaval, com certeza, né, você viajar para o Rio de Janeiro nessa época vai vai pagar bem mais caro. Logo, você precisa estar sempre na contramão da multidão, da maioria das pessoas, porque o setor de turismo ele é todo regulado pela lei da oferta e da demanda. E quando a gente entende isso, a gente começa a fazer escolhas mais estratégicas. Veja, você não vai deixar de viajar para o Rio de Janeiro, mas você vai escolher uma época em que não seja a época que todo mundo quer. A menos que você realmente faça questão de passar o carnaval no Rio e aí você topa pagar um preço mais alto. E aí, nesse caso, você vai precisar usar outras estratégias para baratear a sua viagem, que não seja essa de você já sair de um ponto em que você pagaria mais baixo na sua passagem. Existe sim, tem muitas possibilidades, dá para você fazer, mas num primeiro momento esse é o caminho mais tranquilo. Outra coisa que as pessoas fazem também para economizar é, se você está falando de um feriado prolongado, deixe para viajar não no dia que antecede o feriado, mas no dia do feriado mesmo ou um dia depois. Com isso você vai perder ali 1 ou 2 dias do começo do feriado, mas você vai estar viajando num dia que não tem uma demanda tão grande assim e os preços estão mais baixos. Então, se você pode, vale a pena até negociar com o seu trabalho para você voltar do feriado 1 ou 2 dias depois, e aí você economiza na passagem de ida e na de volta também, porque você vai estar na contramão do que a maioria das pessoas querem. E é sempre esse o raciocínio que a gente tem que adotar. E a terceira dica é planeje-se antecipadamente, porque quanto mais próximo da data de embarque, mais caras ficam as passagens aéreas. Existe um fluxo, né, natural, porque o número de assentos no avião é limitado, e quanto mais vai se esgotando, mais os preços vão subindo. Logo, se você não se planeja com antecedência, a tendência é você gastar muito mais. E é por isso que quando a gente fala aí de viagens, principalmente viagens internacionais, o ideal é você começar a planejar a sua viagem ali com 7, 8 meses de antecedência, para você conseguir mapear todos os custos da sua viagem e conseguir uma economia grande em cada uma dessas etapas. A quarta pergunta é se é possível economizar com alimentação sem ter que comer apenas em fast food. Tem muita gente que acaba viajando e fica nessa situação, né, de eu só tenho que ir no McDonald's para economizar, porque daí é uma refeição mais barata. E não precisa ser assim. Na verdade, existem muitas estratégias que você pode usar para ter uma refeição completa, muito saborosa, autêntica daquele destino, sem você ter que pagar caro por isso. Uma das dicas que eu deixo é você procurar restaurantes locais que não tenham aquele apelo turístico. Então, por exemplo, quando o guia te indica um restaurante, a tendência é que você vá pagar mais caro nesse local. Pode ter certeza, porque existe toda uma questão ali voltada para o turismo, já foi uma indicação que não foi feita à toa. Outra coisa, sabe aqueles cartõezinhos ou aquela divulgação de hotel que fica na recepção do hotel? Evite esses lugares, seja para alimentação ou para qualquer outra coisa, porque provavelmente você vai estar pagando um preço maior. Isso de limpar os cookies do site na hora de procura de passagem é real? Olha, você sabe que eu acredito que sim. Eu, inclusive, só pesquiso as minhas passagens em aba anônima. E por quê? Porque é muito estranho, né? Você tá lá pesquisando, sei lá, um tênis. Aí você faz a pesquisa, daqui 2 minutos, aonde você entrar vai ter a propaganda daquele tênis. Você vai estar no Instagram, você vai no Facebook, brota aquela propaganda insistente e te persegue, sabe? Então não é à toa. A gente sabe que os sites rastreiam o nosso comportamento pela internet. Então quem garante que não acontece a mesma coisa com passagens aéreas? Nesse caso eu prefiro não arriscar e eu pesquiso sempre com aba anônima. Eu acho mais fácil a gente prevenir, né? É melhor prevenir mesmo. Outra dica é você procurar os buffets por quilo. Às vezes dentro do supermercado tem lá um restaurantezinho que é um buffet por quilo e que oferece comida caseira, comida com a receita tradicional daquele local, e você vai pagar bem mais barato.
Outra coisa, fast food, a gente tem que lembrar que não precisa ser só McDonald's. Às vezes a gente esquece, né? A gente acha que, mas se eu for comer fast food, eu tô comendo sempre a mesma comida, né? Hambúrguer, McDonald's, Burger King. Mas não, existem outras redes aí. Chipotle, por exemplo, lá nos Estados Unidos, serve uma comida mexicana bem gostosa e você tá tendo ali um preço de fast food numa comida que varia um pouco o sabor. Então, se for o caso, você quiser realmente uma comida rápida e você não tem problema em comer fast food, procure variar esses restaurantes, o tipo de restaurante, e não deixe de baixar o aplicativo desses lugares, porque ali você tem cupons de desconto, e aí você só apresenta ali na hora de pedir a sua refeição e você vai pagar bem mais barato. Comprar comida no mercado local e cozinhar também é uma ótima estratégia, principalmente se você está em aluguel de temporada ou um apartamento mesmo que seja um flat ali, que tem uma cozinha, né, que você possa usar essa estrutura. Eu acho ótimo também. Ou fazer lanche, que é uma coisa fácil. Se você estiver num hotel e não vai ter uma cozinha ali para te ajudar a preparar uma refeição, procura comprar mesmo no mercado ali pão, frios, alguma coisa assim para fazer um lanche. É uma forma de economizar. E você tá saindo também daquela mesma refeição ali de sempre, de todo dia. Outro ponto que ajuda a gente é encontrar praças de alimentação em shoppings, porque ali você tem uma variedade bem grande e você não paga taxa de serviço e nem gorjetas. Vocês sabem que o que encarece muito as refeições acaba sendo isso, né? Você ter que pagar ali aquela taxa de serviço e a gorjeta, e isso não te ajuda nem um pouco na economia com a alimentação em geral. E não esquecer dos cupons de desconto. Antes de viajar, sempre mapeie aqueles sites que tem, por exemplo, o Retail Me Not, que eu gosto bastante, que concentra um pouco de tudo ali. Tem cupom da Amazon, tem cupom de lojas que a gente conhece por lá, tem cupom de restaurantes, e aí você já leva isso com você, já facilita bastante e você vai economizar e ainda consegue ir num restaurante legal e tudo mais. É verdade, eu amo também procurar aqueles carrinhos na rua de comida local, é verdade, são bem baratas, com certeza. Food truck, então, que virou uma febre, né? Se você vai para os Estados Unidos, você sempre vê, e é legal porque você tem a garantia de que você está comendo também uma comida que está respeitando ali as normas de higiene, você já compra com mais tranquilidade. Feiras locais é bem legal, vale a pena pensar sobre isso. O perigo é só ter alguma intoxicação alimentar, vivendo perigosamente. É procurando histórias de viagem para contar depois, né? Dependendo do local que a gente come. Mas é legal você perguntar, né? Chega no destino, já pergunta uma indicação, alguma coisa assim, que já pode ajudar a escapar de algum perrengue. Em Nice, eu lembro que eu fui em uma feira local que tinha uma comida muito boa mesmo. E era assim, ao ar livre, tava verão, nossa, tão gostoso. A gente andando na beira da praia ali e já fazendo nosso lanche ali de fim de tarde. Além de tudo, é uma experiência diferente. Acaba sendo bem legal você experimentar esse tipo de coisa também. A quinta pergunta é se é verdade que comprar de madrugada ajuda a gente a economizar com passagem aérea. E agora há pouco eu falei sobre uma coisa que pode não ser um mito, que é essa questão da aba anônima. E agora eu vou falar disso que é um mito. Comprar de madrugada não ajuda a gente a economizar com passagem, assim como comprar na terça, comprar no domingo. Eu já ouvi um pouco de tudo em relação a isso, mas não existe essa questão. Por quê? Porque as passagens, o preço delas só é regulado realmente pela lei da oferta e da procura. Não tem segredo. Não existe nada que a gente possa fazer diferente de acompanhar a lei da oferta e da procura. Por isso que noticiários nos ajudam muito. Se a gente fica atento a essa questão de como que está o movimento do mercado, principalmente agora, né, que a gente está aí diante dessa pandemia, a maioria das pessoas não está se sentindo segura para comprar uma viagem. Por isso que está tendo tanta promoção. Assim que estabilizar a situação do mundo, a gente não vai mais ver tantas promoções de milhas, promoções de passagens, promoção de hospedagem. Então, o que a gente deve fazer para a gente garantir a nossa segurança também? Quando você vê que tem algum sinal, alguma notícia de que essa situação toda pode vir a se estabilizar, não deixe isso se concretizar, se antecipe e já compre a sua passagem, compre a sua hospedagem, programe as suas férias e use o cancelamento grátis para se resguardar de qualquer coisa. Aí com certeza você vai ter esse benefício de pagar mais barato
e você vai ver que vai fazer diferença do que deixar para fazer o que a maioria das pessoas está fazendo, que é esperar o mundo inteiro se reorganizar, a normalidade e voltar para começar a pensar em viagens. Isso com certeza vai fazer uma grande diferença no bolso. A sexta pergunta é se existe campanha de bonificação para transferência do Petrobras Premia. Eu recebi essa pergunta essa semana e eu achei bem interessante porque quase a gente não fala muito, né, do Petrobras Premia. E por que isso acontece? Porque eles trabalham só com a Tudo Azul, o foco não é mesmo muito em viagens, mas existe sim campanha bonificada e nós sabemos que esse é o grande caminho quando você quer multiplicar seus pontos. É nunca transferir à toa, é sempre transferir quando tem uma promoção. Agora em agosto, inclusive, teve uma promoção deles com 30% de bônus, só que qual é a dica nesse caso? Nunca transfira menos do que o valor mínimo sem taxa, porque quando você transfere 10 mil pontos, eles não cobram de você nenhuma taxa para transferência, e isso eu vejo que é uma grande desvantagem. Você já pagou por aqueles pontos de um jeito ou de outro, então não vale a pena você pagar mais um pouco simplesmente para transferir, sabe? Tem uma pergunta aqui, você acha que a Europa estará aberta para brasileiros em abril? Sinceramente, eu não acredito muito que esteja, mas vamos aguardar para ver, tudo depende das notícias. Eu também estou acompanhando porque agora em outubro eu ia para a Europa, estava tudo certinho, mas infelizmente, né, não tem nem como, eu ia passar pelos Estados Unidos primeiro e a nossa entrada está proibida. E do jeito que tá, assim, a gente sabe que existe toda uma questão em torno da vacina aí que teve problema, agora eles estão revendo. Até essa situação se acalmar, eu não compraria nenhuma viagem para antes de julho do ano que vem. Eu acho que seria mais seguro programar a partir do segundo semestre. Claro que a gente tem que acompanhar as notícias, é tudo muito incerto, mas eu acho que fica mais tranquilo. Então, terminando aqui do Petrobras Premia, sempre deixe para transferir a partir de 10 mil pontos para que você não pague essa taxa. E nesse caso aqui da promoção que eu citei, você teria 5 mil pontos no Tudo Azul, porque lá é metade, né, da pontuação quando você transfere. E com 30% de bônus você fecharia 6.500 sem ter que pagar nenhuma taxa, o que acaba tornando mais vantajoso. Sétima pergunta é como comprar uma promoção de passagens indicada nos melhores destinos ou no RURB é garantia de ter economizado? E isso é bem interessante porque, assim, grande parte das pessoas pensam que se elas compraram uma passagem em promoção, elas já fizeram um ótimo negócio. E não necessariamente, porque embora seja uma promoção, às vezes aquela promoção é baseada nos últimos dias ali, com relação aos preços que têm sido praticados nos últimos dias, mas não reflete o histórico de preços daquela passagem. Então, qual que é a dica nesse caso? É você acessar o Google Flights, lá você vai ter uma barrinha e um gráfico que te mostra qual é o histórico de preços daquela passagem para aquele destino, para você ter uma referência de preços. A gente sabe que com o passar do tempo, quanto mais a gente viaja, mais vai ficando intuitivo isso, você descobrir se uma passagem está cara ou barata, mas dependendo do destino, se é um destino que você nunca foi ou que você não acompanha os preços há algum tempo, vale a pena você fazer isso, para saber se você está comprando algo que realmente está no seu melhor momento ou se vale a pena você esperar ou até aplicar estratégias, que aí eu acho até que é bem mais interessante. E essas estratégias, como a estratégia de milhas, de hub, ou como a gente falou aí no começo da live, né, a estratégia de você fazer um stopover, de você usar um OpenJO, qualquer estratégia que você possa utilizar sempre vai fazer você pagar mais barato do que simplesmente você pesquisar a sua passagem e o preço que parecer mais baixo você comprar. Isso é sempre uma coisa que a gente deve lembrar para economizar ainda mais, porque sempre vale a pena a gente tirar ao máximo desse custo, que representa em média aí 30% da nossa viagem. Então, realmente não dá para a gente deixar de pensar em como economizar na passagem. E a gente tem que cuidar muito com promoções que geralmente acompanham destinos tendência, porque existe uma ideia, né, de que um destino tendência, como eles sempre tem mais promoções para esse lugar, porque existe toda uma questão aí do setor de turismo que acaba incentivando as pessoas a viajarem para esse lugar. Você vê muita promoção, de repente chega para você de todos os sites promoção para aquele lugar, e isso engana a gente de certa forma, porque a gente imagina que como a gente está economizando um pouco mais na passagem aérea,
vai ser uma viagem mais barata. Só que como a gente está falando de um destino tendência que está sendo promovido, principalmente aí na televisão, nos meios de comunicação, o que vai acontecer? A maioria das pessoas vai comprar essa passagem e vai para esse destino. Quando você chegar lá, você vai encontrar tudo com preço encarecido, inflado, hospedagem, passeios, alimentação, e às vezes aquela economia que você fez ali na passagem aérea vai por água abaixo nesses outros itens. Logo, não dá pra gente se basear simplesmente nessa questão dos destinos tendência como uma referência pra gente viajar mais barato. Até é bom observar, se você vê que tem um destino que está sendo muito, muito, muito promovido, fica de olho, porque pode ser que esse destino vá ser o alvo de muita gente e aí você vai ter essas despesas aumentadas. Igual agora essa questão aí da pandemia, muita gente está falando de viajar pelo Brasil. E o que vai acontecer? Se todo mundo tiver a mesma ideia, a gente vai se deparar com um aumento de preços nessas regiões. Destino tendência agora dizem que é Portugal. Pois é, eu tenho visto também muita gente divulgando Portugal e vale a pena a gente ficar de olho, sabe? Às vezes é melhor você ir na contramão. O destino agora é Portugal? Então vamos ver qual que é o destino que não tá tão na mídia assim e que ainda assim eu consigo viajar barato. Aí você escolhe esse destino e você não vai deixar de viajar para Portugal, mas você vai deixar Portugal para um momento que seja mais oportuno. Assim você multiplica suas viagens e acaba gastando bem menos. Sobre esse assunto, então, eu acho que é isso. Realmente nunca esquecer das estratégias, eu acho que esse é o ponto principal. A 8ª pergunta que eu recebi foi como ter o dinheiro a tempo da viagem pagando mais barato. Gente, câmbio é um assunto que é muito subestimado. Existem muitas estratégias mesmo. Eu não teria como falar todas aqui, então eu separei só uma que já pode te ajudar, porque ela associa planejamento financeiro com o câmbio e ainda uma economia aí com o dinheiro, que é a compra programada da Confidence. Confidence é uma casa de câmbio e ela oferece para você a possibilidade de você comprar todos os meses uma certa quantia na moeda estrangeira. E para isso ela cobra de você $15 por boleto, mas ela usa a PTAX do dia anterior. A PTAX é aquela taxa que vem do Banco Central, baseada na média das transações da moeda estrangeira em dólar comercial, no caso do dólar comercial, do dia anterior. E aí o que acontece? Você vai lá, você assume, digamos, esse compromisso. Você pode fazer de 4 a 12 parcelas com eles e todo mês você recebe o boleto e você só compra essa moeda com eles. E aí você tem esse desconto, só que você não faz só isso. Você acompanha também lá no Melhor Câmbio, você acompanha como que tá o preço da cotação da moeda em outras casas de câmbio. O Melhor Câmbio te ajuda muito a facilitar essa pesquisa, porque no único aplicativo você tem várias casas de câmbio ao mesmo tempo. Quando você faz essa pesquisa, você compara. Tá valendo a pena com o boleto que eu recebi ou não? Se não estiver valendo a pena, naquele mês você não compra. Daí o que vai acontecer? Eles não vão te punir de forma nenhuma. Você simplesmente não vai pagar aquele boleto e você não vai pagar os próximos. Ele vai cancelar essa operação para você e você compra daquele que está mais barato. No mês seguinte, se você quiser, você reativa com a Confidence sem problema nenhuma. E aí você vai pagando conforme você for fazendo essa comparação. Assim você sabe que você vai ter esse compromisso mensal, você vai se obrigar a comprar a moeda todo mês e você vai estar comprando pelo preço mais baixo. Na média dos preços que você vai fazer ali ao longo de um ano, se for o caso de um ano de planejamento de viagem, você sempre vai pagar mais barato. Porque um dos grandes erros dos viajantes é deixar para comprar a moeda toda de uma vez e numa época só, que geralmente é a época que mais se aproxima da data do embarque. E, gente, isso é um grande problema, porque você não consegue prever para onde vai a moeda e você pode dar sorte ou você pode se dar muito mal e ter que pagar tudo muito mais caro naquela quantia inteira, simplesmente porque faltou planejamento nessa etapa de câmbio. E a gente não pode arriscar em nenhuma etapa da nossa viagem. Legal, boa estratégia, que bom que vocês estão gostando. Faz um post sobre isso no feed? Faço sim. Não se preocupa não que essa live eu acho que eu vou conseguir deixá-la, vamos ver, né, se o Instagram me deixar salvar, porque às vezes ele não deixa, né, mas se deixar salvar eu vou deixar no YouTube para vocês revisarem.
Câmbio é uma coisa que também me interessa muito, porque eu amo viagem internacional e daí eu sempre tô correndo atrás de dicas. E câmbio, gente, nossa, dentro do meu curso eu tenho um módulo inteiro, assim, de quase 2 horas só falando de câmbio, porque tem muita estratégia que dá pra usar. Bom, a 9ª pergunta é: como saber se o meu jeito de planejar está produzindo os melhores resultados? Porque muitas vezes eu acho que eu já consigo viajar barato e eu não sei por que eu devo melhorar o meu planejamento. Gente, essa é uma pergunta excelente. Eu acho que todo mundo no fundo pensa isso, né? Que, mas planejar uma viagem eu sei planejar. Imagina, é só eu comprar a passagem mais barata, encontrar a melhor promoção do hotel, pesquisar muito, e isso já é suficiente para eu conseguir economizar. Só que qual que é a questão? Às vezes a gente até tá conseguindo viajar mais barato, sim, a gente tá conseguindo economizar perto daquilo que a gente já economizava antes, mas a gente podia viajar mais barato. Olá, Alma de Borboleta, minha aluna do curso, seja muito bem-vinda. Você compra periodicamente e guarda em espécie ou você tem conta tipo C6 Bank? Ótima pergunta. Eu faço o seguinte, agora depende muito da situação, assim, se eu sei que eu vou fazer uma viagem longa, eu prefiro a conta do como é que é? N2, como é que é o nome daquele banco, gente? BS2. Que é um nome tão, né, esquisito. BS2, eu gosto muito porque não tem taxa, não tem tarifa nenhuma, eu tenho conta aberta lá. Eu compro e daí automaticamente eles já convertem pra mim em dólar e eu deixo guardado lá pras viagens quando eu vou fazer uma viagem mais longa, porque daí eu já tenho um cartão de débito ali incluso e eu posso levar com segurança. Se é uma viagem mais curta, que eu vou levar menos dólar, menos, né, de moeda estrangeira, aí eu dou preferência para levar em espécie, tá? Só que mesmo que seja o plástico, mesmo que você escolha o plástico, ainda assim você tem que levar em espécie, né? Porque não tem jeito, a gente sempre vai ter que usar dinheiro em algum momento, e aí é bom você levar o dinheiro trocado. Inclusive peçam na casa de câmbio que vocês querem uma certa quantia em dinheiro trocado, para você não ter aquele problema, que nem já aconteceu comigo. Uma vez eu fiz a troca na casa de câmbio, quando chegou para mim veio nota de 500 euros. Agora imagine você lá, no meio da rua, querendo comprar uma água, sei lá, e ter que apresentar 500 euros. Não dá, né, gente? É muito risco, é um absurdo, assim, não tem nem condição. Então, peça para mandarem pelo menos alguma quantia em dinheiro trocado para vocês não terem esse risco de levar uma nota muito grande e depois você precisar usar esse dinheiro e ficar refém de ter que se expor tanto assim. Mas durante o tempo em que você está comprando. Quando eu compro, aí eu procuro fazer, qual que é a questão, né? Eu já tenho todas as minhas viagens planejadas, eu tenho a minha wishlist, então eu já sei quais são os próximos destinos possíveis que eu vou viajar, e aí eu faço essa escolha baseada na minha wishlist. Tem todo, na verdade, um mapeamento, assim, para eu conseguir viajar mais barato do jeito que eu viajo hoje, eu faço sempre um processo, que é um fluxo mesmo, e eu vou seguindo as etapas para eu conseguir tomar as minhas decisões. E o câmbio está dentro de uma dessas etapas aí que eu preciso prever. Então, se por exemplo, eu dependendo do meu destino, se eu ver que eu preciso comprar uma quantidade maior porque eu quero levar em cartão de débito, eu vou fazer as duas coisas, comprar em dinheiro e comprar no cartão de débito, e aí eu deixo lá, comprar no banco e deixo lá para usar depois com a função débito. O que eu não faço de jeito nenhum é aqueles cartões pré-pago, porque aqueles não valem a pena mais. O IOF é 6,38%, sabe? Não tem vantagem nenhuma. Até um cartão de crédito do banco ficaria melhor, porque pelo menos você pontua e recebe milhas. E veja que não é uma boa estratégia, tá? Só tô comparando aqui. Então, eu não acho que vale a pena, não. Então, é muito pessoal dos destinos que você faz, que você vai, sabe? Se você vê que você vai viajar para um destino que você vai ficar, sei lá, 4 dias, 5 dias, e aí você não quer se incomodar de fazer alguma coisa mais elaborada, compra em espécie, leva naquelas doleiras por dentro da roupa para garantir a tua segurança, deixa só um pouquinho de dinheiro na carteira, isso é legal, sabe? E aí você compra tudo em dinheiro mesmo, se você se sentir à vontade, faz isso.
Eu gosto de fazer essas duas coisas associadas, né? Levar no débito, no banco mesmo, que eu já compro lá e deixo no BS2, e levar um pouco em dinheiro, tá? Então eu gosto de fazer dessa forma, que pra mim funciona sempre melhor. Mas é porque eu faço viagens bem longas, eu sempre faço mais de 20 dias, 30 dias, então é por aí. Não sei se eu respondi, mas qualquer coisa me avisa, tá? Que às vezes a gente esquece de comentar algum detalhe importante. E eu compro sim periodicamente, tá? Porque realmente não tem jeito, tá? Essa é uma lógica de investidor. Se você comprar todo mês, você vai pagar mais barato. Certo. Como você faz essa wishlist? Tipo, por local mais barato ou de preferência? Essa wishlist tem toda uma metodologia para você conseguir montar ela do melhor jeito, tá? Porque você tem que analisar várias coisas. Você tem que analisar destino, época, quanto você quer gastar, associação entre destinos. Isso daria um tema, assim, para uma live inteira. Vale a pena até a gente marcar, assim, porque para você fazer ela do melhor jeito, do jeito que vai te ajudar a viajar com conforto, gastando menos, tem todo um passo a passo, né? Eu não ia conseguir, infelizmente não tem como eu responder isso mais rapidinho, tá bom? Mas eu até vou deixar isso anotado como um tema e logo logo a gente vai ter uma programação especial em outubro, não sei se vocês estão sabendo, eu divulguei lá no Telegram. Até quem não tá no canal do Telegram eu convido para acessar, é só clicar no link da minha bio, que lá eu sempre divulgo aquilo que é pra lista VIP mesmo, né, pra quem tá mais interessado no assunto, eu coloco tudo lá. E a gente vai ter uma programação muito especial em outubro, com várias lives. Eu vou falar pra vocês tudo que não te contam sobre passagem aérea, todos os segredinhos de hospedagem. Vou trazer assuntos variados como câmbio, wishlist, então já fica de olho que vale a pena sim. Bom, então como que a gente sabe, né, se o seu jeito de planejar está produzindo os melhores resultados? A primeira coisa é a gente pensar assim, você está preocupada no quando você quer viajar? Você já fez um mapeamento de temporada? Para você saber essa lei da oferta e da procura, para você identificar se você está indo na melhor época mesmo. Você já viu quanto você quer e pode gastar? Então tem que ter um bom planejamento financeiro, tem que ter um mapeamento de gastos bem feito. Não dá pra gente viajar sem saber exatamente quanto a gente vai gastar em cada etapa, porque as surpresas são muito ruins e num destino internacional o custo é bem alto. Ai, que bom que você tá amando o curso. Puxa, muito obrigada, gente. Eu fico bem feliz de ter o feedback de vocês. E a terceira coisa que a gente tem que fazer é sempre associar uma estratégia no planejamento. Não dá pra gente viajar sem pensar naquilo que a gente pode descobrir para baratear as etapas da nossa viagem. Quando a gente associa estratégias, o nosso resultado é muito melhor, sem dúvida. Então, são 3 pilares para uma viagem boa e barata, que garanta o conforto, tá? Porque assim, viajar barato até que é fácil. Muita gente vai cortando o conforto e aí consegue economizar bastante. Só que qual que é o nível de satisfação que essa viagem vai te trazer, né? A gente tem que pensar nisso também. Afinal de contas é férias, a gente não quer passar perrengue, a gente não quer viajar para não se sentir satisfeito com as escolhas que a gente fez, com o tempo que a gente está gastando no destino. Afinal de contas é tempo e dinheiro que a gente está empregando ali e a gente não quer jogar isso fora. Logo, a gente precisa sim pensar nessas estratégias de milhas, de compra de passagem aérea para multiplicar os destinos e diminuir os gastos. Tem que achar um jeito de encontrar hospedagens mais baratas, que sejam confortáveis. Tem que pensar no câmbio, tem que pensar na alimentação, nas compras. Enfim, tem muita coisa para ver em uma viagem que não é simplesmente só a passagem e a hospedagem e que garante sim muito mais conforto, economia e satisfação com as nossas escolhas. E a 10ª e última pergunta, então se vocês tiverem outras dúvidas aí vão deixando, que daí as que eu tinha separado para trazer hoje são essas. Se existe tax-free nos Estados Unidos. E olha só que interessante. Não tem tax-free nos Estados Unidos. Vocês sabem o que é tax-free? Já usaram? Até deixem pra mim, porque às vezes eu vou falando aqui e eu não sei, né, se todo mundo tá sabendo o que eu tô querendo dizer. Então, por favor, me avisem pra eu daí explicar melhor as coisas, tá bom? Então, não tem tax-free nos Estados Unidos, mas tem estados que não cobram imposto. Então, você fazer a sua compra nesses estados torna as suas compras muito mais baratas. Então, se o seu objetivo ao ir para os Estados Unidos é fazer compras,
você tem que prestar atenção nisso, até para você fazer uma estratégia de incluir no seu multidestinos uma dessas cidades, e aí você deixa para fazer compras nesses lugares. Eu até trouxe aqui, ó, Delaware, Oregon, Montana e New Hampshire são exemplos de cidades que não cobram imposto, e ainda existem estados que não cobram imposto até determinado valor em alguns itens, e isso vale a pena você saber. Por exemplo, roupas em Nova York até $110 não tem o custo do imposto. Você pode ver que muitas vezes circula na internet, né? Ah, Nova York é um lugar caro para comprar. Mas se você não, a gente nunca pode olhar assim. Nada é tão preto no branco. Existem situações em que você, sabendo, você consegue economizar mesmo em destinos que são ditos caros, como é esse caso aqui. Se você está em Nova York e você sabe disso, você aproveita para fazer esse tipo de compra e sabe que vai economizar. Assim como se você está fazendo uma programação multidestinos, principalmente aí se você está falando dos Estados Unidos, você deixa para fazer suas compras, de preferência nesses estados aí que não vão cobrar o imposto de você. E é muito fácil. Às vezes você acha que indo daqui para um lugar só vai ser mais barato, e não, é ao contrário. Se você faz, por exemplo, Oregon e inclui mais uma cidade, você conhece duas cidades. Muitas vezes você vai pagar o preço da passagem aérea para um destino só, e ainda você economiza nas compras porque você escolheu chegar num estado que não cobra imposto. E veja, mesmo agora com a alta do dólar, tem muita coisa que ainda vale a pena comprar nos Estados Unidos. Tem coisa que não vale, mas tem coisa que vale sim. Por isso que na hora da gente planejar a nossa viagem, também é legal você ter uma referência de preços, fazer a sua pesquisa por aqui para descobrir se você não tem que deixar alguns itens para comprar durante a sua viagem, para trazer esses itens com um desconto bem maior. Já usei no Uruguai e soube que tem na Europa. Isso, tax free, gente, é fantástico, porque se você usa uma estratégia combinada ali, que seja de compras bem inteligentes, o que acontece? Você vai comprar com desconto lá no destino, chega no aeroporto, então você recebe de volta o imposto. Ou seja, às vezes você chega a comprar, a pagar tão barato que aquilo... Ano passado aconteceu isso comigo, até nessa viagem que a gente fez, eu encontrei alguns itens de vestuário pro meu bebê e tava assim muito, muito barato mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, um dos exemplos, né, eu comprei um desses macacõezinhos, assim, estilo pijaminha, eu paguei 2 euros. O mesmo aqui era R$120. E quando chegou no aeroporto, eu ainda peguei o tax free e das compras que eu fiz naquela loja. Quando eu fiz a conta, gente, porque assim, para começar, 2 euros ano passado era mais ou menos assim, o equivalente a uns R$10, tá? Eu paguei R$10 num item que aqui custa 120 e ainda eu recebi mais um tanto de volta lá no aeroporto. Ou seja, deve ter saído uns R$5 o pijaminha que eu pagaria 120 aqui. E é dessa forma que a gente vai pensando, assim, você vai associando estratégias, até para compras você consegue fazer a coisa ficar muito mais interessante, muito mais econômica e fazer você gastar menos e viajar, você aproveitar os seus destinos, fazer mais viagens, multiplicar suas viagens. Hoje eu só consigo viajar tanto porque eu faço essas estratégias, eu nunca deixo uma viagem sem que ela me traga economia suficiente para eu poder pagar as próximas. E eu sempre faço uma viagem render 2, 3, 4, então o valor que eu pagaria em uma, eu viajo 2, 3, 4 vezes a mais. Bom, gente, é isso. Pelo menos são essas 10 perguntas que eu trouxe. Não deixem de acessar o Telegram se você ainda não conhece, não tá lá no meu grupo VIP, porque logo vai ter muitas novidades e eu vou avisar em primeira mão por lá, tá? Então eu espero vocês por lá. No YouTube eu sempre deixo as reprises das lives, então se você não conseguiu assistir alguma aqui, é só acessar lá no YouTube que você vai ver que tem uma playlist só de lives por lá. Tem que se planejar até para dar tempo no aeroporto para fazer exatamente, bem lembrado. Às vezes a gente acha que é rápido e não é, né? Tem uma fila gigante. Então não adianta chegar em cima da hora para embarcar, bem lembrado. Porque você pode correr o risco de perder e tem todo um processo, né, pro tax free. Você precisa levar o passaporte na loja, perguntar se eles têm o carimbo, né, do tax free, se eles aceitam fazer isso lá, porque isso não é obrigatório, tem loja que não faz. E aí você precisa daquele carimbo no cupom fiscal para você mostrar no aeroporto, senão eles também não fazem. Ai, que bom, obrigada! Que bom que vocês estão gostando do curso. Uau, obrigada! Puxa, que bacana ouvir isso de vocês. Obrigada pelo elogio do perfil aqui.
E, gente, se vocês tiverem sugestões de temas, sempre mandem, tá? Porque eu amo responder as perguntas que vocês trazem, porque aí eu sei que eu tô respondendo aquilo que mais tem a ver com a necessidade de vocês no momento, tá? E eu priorizo sempre aqui. Muito obrigada. E mandem pra mim as dúvidas no direct ou por e-mail, aonde vocês preferirem, que daí eu vou incluindo. E eu gosto muito dessas lives de consultoria, porque eu trago assuntos variados. Não sei se vocês gostam também, mas me deem um feedback aí que eu sempre priorizo daí os assuntos que vocês quiserem, tá bom, gente? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida eu fico à disposição depois pelo direct. E se vocês tiverem sugestões também, não deixem de mandar. E tem o blog também, que tem lá vários posts para quem prefere ler, ter acesso aos assuntos pela leitura, não quer ver vídeo ou coisa assim. Só acessar o blog, tudo tá no link da bio, tá? Então, gente, uma boa noite, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima live.